meus amados irmãos, ao programa É Tempo. Tempo de adorar, tempo de se consagrar. Hoje nós vamos ter o tema do programa, vai ser tempo de se arrepender, tempo de arrependimento. E na paz do Senhor a todos, nós estamos fazendo o segundo programa hoje, para vocês, telespectadores. Hoje estamos com o tema tempo de arrependimento. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Vamos ter uma palavra hoje ilustre, nosso pastor aqui, pastor Francisco Souto, da Igreja Evangélica Tempo de Catar, e hoje vamos falar sobre tempo de arrependimento. Hoje vamos começar com uma oração que com o pastor aqui vamos falar. Eu sou Obreiro Fernando, apresentador do programa, e vamos fazer aqui uma oraçãozinha rápida com o pastor Francisco Souto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor, por Deus, é um imenso prazer poder estar participando desse programa É Tempo. Tem por título de hoje, arrependimento. Com certeza eu tenho convicção de que Deus vai falar com você, amado ouvinte, com a sua família, todos os nossos telespectadores. Vamos orar a Deus, vamos pedir que Ele possa nos guiar mais uma vez nesta programação e que a presença dEle mais uma vez esteja no nosso meio. Se você estiver na sua casa, curve a sua cabeça em reverência ao Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, querido e Pai amado, Senhor, nós te louvamos, Pai, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, meu Deus, por tudo que Tu tem feito por nós. Senhor, que Tu possa abençoar a todos os ouvintes desta programação. Senhor, todos que estão participando e vendo, Senhor, este vídeo, possa ser edificado. Pai, muito obrigado. A gente pode contemplar e sentir a Tua presença neste lugar. Pai, em nome de Jesus, que tudo que venha acontecer neste momento seja para a honra e glória do Teu nome, meu Senhor. Meu Deus, que a gente diminua e o Senhor cresça. Toma a direção deste programa, usa Teu servo, Obreiro Fernando, que está à frente desta programação, meu Pai, e que nós possamos também sair daqui, Senhor, deste programa, edificados pelo poder que há da Tua palavra. Continua conosco, ó Pai, até o término desta programação. Por isso nós te oramos, meu Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória! Aleluia! Estamos agora todos abençoados com a oração do nosso pastor Francisco Souto, da Igreja Evangélica Tempo de Catar. Eu sou o Obreiro Fernando e o tema vai ser tempo de arrependimento, tempo de se arrepender. Vamos começar falando aqui sobre o que é arrependimento, o que significa arrependimento. Eu tenho uma frase aqui, Jesus Cristo sofreu e pagou por nós o pecado para que possamos nos arrepender. O arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus, para obter o perdão. Ele é motivado pelo amor de Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. Nós estamos aqui falando sobre arrependimento e uma questão muito boa é que a pessoa hoje em dia se arrepende, mas às vezes não pede o perdão. Mas como aqui não é sobre perdão, vai ser em outro programa, nós estamos falando sobre arrependimento. Então, eu vou perguntar aqui, falar com o nosso pastor, perguntar a ele, para ele falar um pouco sobre arrependimento. E glória a Deus. Glória a palavra do nosso pastor. É verdade, né? Você frisou bem, você falou bem a palavra que arrepender é mudança de vida, né? Quando você, o Obreiro Fernando, nos convidou para participar desse programa, né, falando do tema, eu muito me alegrei, porque sem arrependimento não há perdão. Não há perdão, né? E como você frisou, Jesus morreu na cruz do Calvário por nós,
para exatamente nós viéssemos ser perdoados. Então, quando você nos deu esse tema, e eu fui meditar em uma palavra, logo o Espírito Santo ministrou ao meu coração, eu lembrei do dia de Pentecostes. Mas vamos ler a Bíblia, né, para a gente ficar mais convicto daquilo que Deus quer falar conosco. Você, se tiver uma Bíblia em casa, você pode abrir a sua Bíblia em casa em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 37, olha o que a palavra de Deus fala conosco. Diz assim o texto sagrado: ouvindo-se eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos varões? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha que bênção de Deus. Veja, obreiro Fernando, o que me chama a atenção desse texto sagrado, queridos e amados ouvintes, é de ver os apóstolos pregando aquilo que Jesus Cristo tinha vos ensinado. Os apóstolos conviveram com Jesus, viram os milagres que Jesus fazia, viram a vida das pessoas ser transformadas pelo poder da sua palavra. Até chegar um tempo em que Jesus partiu para o céu, né? A sua ascensão subiu para o céu. E ele disse para os apóstolos, ele disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, para que eles não pudessem ter medo, para que eles não viessem a estar sozinhos. Jesus foi e enviou o Consolador, o Espírito Santo. Aqui nesse texto, se nós voltarmos a alguns versículos, nós vamos ver no capítulo 2 em que nós lemos, a partir do verso 1, nós vamos ver nos dias de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que envolveu toda aquela comunidade, né? Aquele povo que até então não tinha tido experiência com Deus, pôde ver a manifestação de Deus, principalmente os judeus que não acreditavam, né? Porque os judeus, ele queria um Messias político, um Messias que viesse resolver o problema político daquela época. Mas nós sabemos que Jesus não veio resolver o problema político daquela época. Jesus veio resolver exatamente o problema de salvação eterna, né? Ele veio ligar o que estava desligado ali com Adão e Eva no jardim do Éden pela desobediência. Por causa da desobediência do ser humano, de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. E por causa da obediência de Jesus, o pecado saiu do mundo. Então eles estão pregando, obreiro Fernando, eles estão pregando ali Jesus, eles estão reunidos e de repente o Espírito Santo desce naquele lugar, toma aquele lugar completamente, a presença de Deus invade aquele lugar e pessoas são cheias do Espírito Santo, são completamente transbordantes a glória de Deus nas suas vidas, e muitos são batizados no Espírito Santo, e de repente aquele povo que estava ao redor puderam contemplar e ver a plenitude, o poder de Deus derramado na vida dos apóstolos. Então muitos dos judeus disse, a gente vê aqui no texto quando ele diz assim, o que é que está acontecendo? Ele não acreditava no que era que ele estava vendo. É claro, no texto diz assim, e disse-lhe Pedro, porque antes ele dizia assim, ouvindo eles isto, compungiram, ou seja, eles se arrependeram do seu coração e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos, que faremos nós, varões, irmãos? Pedro disse-lhe, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, né, para perdão dos pecados.
Então, para que Jesus possa perdoar o pecado das pessoas, precisa haver o quê? Um arrependimento. É por isso que eu me maravilhei, né, de poder participar hoje desse programa, que tem o tema do programa tempo de arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. E o perdão só na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então veja bem, quando o apóstolo chega e diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim vem o tempo do refrigério, pela presença de Deus. Então aquele povo precisava se arrepender. Então veja bem, quando os judeus, que eram praticantes da lei, escuta e vê a manifestação de Deus, porque já tinha sido profetizado pelo profeta Joel do derramamento do Espírito Santo, não é verdade? Já tinha sido profetizado e estava se cumprindo ali a palavra do Senhor. Eles veem a manifestação e eles se arrependem. O que é que nós devemos fazer? Vocês precisam se arrepender. Arrependam-se dos seus pecados e Deus, né, perdoará vocês. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim vem o tempo do refrigério. Ele se arrepende, e o texto, é claro, no final, quando nós lemos, diz que quase 3.000 almas se arrependeram. Como é que as pessoas irão se arrepender dos seus pecados? Quando nós anunciarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é verdade, verdade? É verdade. Então esta é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, e nós estamos aqui Glória para a Deus. fazer a obra do Senhor. Estamos aqui com o programa É Tempo, com a presença aqui do pastor Francisco Souto, da Igreja Evangélica Tempo de Cantar. Meus amados, a palavra, o arrependimento é uma coisa do ser humano. O que ele faz, ele de errado, alguma coisa que ele fez, que se arrepende no momento. Todos nós temos alguma coisa que a gente se arrependeu de ter feito algum dia. Pode ter sido uma coisinha, uma palavra que a gente deu a um irmão, um conhecido, uma esposa, mas aí você se arrepende. É um arrependimento com graça. Em Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz assim: por meio do arrependimento podemos ser limpos de nossos pecados. Uma palavra muito que na Bíblia você tem na Bíblia, lê a Bíblia, lá vai ter tudo sobre arrependimento. No momento certo, se você se arrepender, você terá de Deus o perdão e não voltarás mais a ser a mesma criatura. É isso, pastor? É verdade. Uma mulher adúltera foi assim. Jesus está lá e a mulher adulterou, e você sabe que na lei ela seria apedrejada. Aquela mulher está correndo, descendo, desesperada. Tá entendendo? Ela está desesperada porque ela ia ser apedrejada, ia ser morta. E ela se depara com Jesus. E quando aqueles homens param, Jesus está lá escrevendo no chão, que aquela mulher para de frente a ele. E ele olha para aqueles homens que iam matar aquela mulher apedrejada, porque na lei eles matavam, se fosse pega no adultério. E ele diz assim: quem não pecou, que atire a primeira pedra. Então eles tiveram que o quê? Eles tiveram que exatamente reconhecer que eles também eram pecadores. Não é verdade? Aí Jesus: quem não pecou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Eles se calaram. De repente Jesus baixa a cabeça, quando levanta, ele olha para a mulher e diz assim: cadê os teus acusadores? Rapaz, que coisa tremenda, né? A palavra de Deus. A mulher diz assim: eles já não estão mais aqui, Senhor. Tá entendendo? Então, se eles não fizeram nada contigo, né, eu também não te condeno. Perdoados estão os teus pecados. Aí ele disse uma coisa muito interessante, que ele disse assim: vai e não peques mais. Glória a Deus. A gente pode pecar em algo que a gente ainda não tem experiência. Exatamente, né? Mas aquilo que a gente já pecou, errou naquela situação, que a gente não volte a pecar. Ele disse para a mulher adulta: vai e não peques mais. E todos os pecados daquela mulher foram perdoados. Não é verdade? Mas por que foi perdoado? Porque ela se arrependeu no fundo do coração. É verdade. Glória a Deus. É muito linda a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Lá está tudo sobre arrependimento. Você lendo a Bíblia, você vai ter várias passagens bíblicas exatamente. Muita passagem bíblica, referência, falando sobre arrependimento. É verdade. E
esse tema é muito maravilhoso, Roberto Fernando, sabe por quê? Porque na verdade nós estamos vivendo uma época de transição política e o que o povo não está vendo, estão querendo um governo que venha abençoá-los. E só em Jesus pode ser, nós podemos ser abençoados, não é verdade? Mas o povo não se arrepende, né? Como se diz, eu sempre costumo dizer isso na igreja, que as pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoado. Exatamente. E, meu povo, estamos aqui no programa É Tempo de se arrepender, tempo de orar, tempo de se consagrar. E hoje o tema é tempo de arrependimento, tempo de se arrepender. Nós estamos com um tema maravilhoso, né? Nós estamos hoje com o programa É Tempo de Arrependimento. E o interessante é que nós estamos aqui espontaneamente. Não precisa fazer as coisas manipuladas, as coisas têm que ser simples. Jesus foi simples, Natural. simples. Que as pessoas que estão nos vendo não tem nada aqui por trás, manipulado. Deus é que dirige. Claro, ele é na verdade ele é o nosso produtor. É Deus que dirige, Deus que faz tudo na glória de Deus. E abençoado seja Ele, que está nos guardando de tudo. Nos guiando. Isso é a bênção de Deus. E continuando com o nosso programa aqui, abençoado, aqui com o obreiro Fernando e o pastor Francisco Souto da Igreja Evangélica Tempo de Cantar. E eu me congrego lá na Tempo de Cantar e glória a Deus. Vou pra lá glorificando a Deus e quando eu estou lá, dando glória. Nós temos, falando sobre tempo de arrependimento, nós temos falado aqui que o primeiro, quando Jesus esteve aqui na terra, teve também um grande arrependimento lá, lá entre Jesus, que foi de Judas e Pedro. Vou ler uma parte aqui só para vocês entenderem mais ou menos o que é. A diferença, é mais ou menos né? assim, a diferença. Uma diferença. A diferença de atitude de Pedro e de Judas, né? Tem muita diferença. E Jesus veio para todos os dois. Só que a decisão de um foi correta e a do outro foi errada. É interessante. Só uma frase. Não houve diferença entre o pecado de Pedro e de Judas. Pedro negou Jesus, Judas o traiu. Mas houve grande diferença na maneira deles lidarem com o pecado. Pedro arrependeu-se, Judas encheu-se de remorso. Pedro vomitou veneno, Judas engoliu o veneno. Pedro foi perdoado e salvo, Judas pereceu eternamente. Pensa, pastor. Roberto Fernando, você lendo aí, uma coisa que me chamou a atenção, sabe o que é? Pedro vomitou veneno. Então a palavra de Deus, isso. a palavra de Deus diz que a boca fala daquele do coração está cheio. Mas quando a pessoa está com mágoa, com ira, ela é todo tempo desabafada. É diferente de uma pessoa, porque o que a pessoa planta, o que a pessoa colhe. Então veja bem, Pedro, é interessante você citar isso aí, Pedro, ele vomitou veneno, né? Ele pecou, ele errou, né? Ele até negou Jesus, mas ele se arrependeu. Já no caso de Judas, não. Judas fez o que fez e não se arrependeu. O problema é exatamente que as pessoas não se arrependem. Não querem se arrepender, reconhecer que pecaram. Judas apenas se encheu de remorso. Mas não se arrependeu. E o que é o arrependimento? O arrependimento é a mudança de caminho. Se eu andava dessa forma, eu agora já não vou. Eu me arrependi. É por isso que as pessoas não entendem que o traficante muda, que o alcoólatra muda, porque ele se arrependeu dos seus pecados. E foram perdoados. Então a vida dele mudou. Quer dizer, as coisas velhas, segundo Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí as pessoas não entendem. Um camarada desse, depois que roubou, era alcoólatra, traía a mulher, agora desse jeito. Claro, ele se arrependeu e os seus pecados foram perdoados. E agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, agora isso tudo fez novo. Meu Deus do céu. Amados, e só um minuto agora nós vamos
falar aqui do nosso patrocinador, é a Gol Só com Rede. Rede de proteção, rede de proteção para quadras, campos. Nós temos também proteções para janelas. O telefone é 85 código de área. Nós estamos aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil. O telefone é 85 código de área 98858-9855. Vocês que estão nos assistindo, eu levo isso aí para nosso patrocinador. Ou só com rede de proteção para todos os campos, quadras, proteção para janelas de apartamentos, crianças e piscinas também. Glória a Deus. E eu assino embaixo. Glória! Assino embaixo porque é um material de qualidade. Na verdade, tem muitos materiais aí, mas a qualidade do que é feita as redes de proteção vai ser a garantia aí na janela da sua casa, do seu apartamento, né? Com certeza vai ser uma garantia por você ter filho, de poder fazer aí uma rede de proteção ou só com rede. Valeu. Pessoal, telespectadores, estamos aqui com o programa com o tema Tempo de se Arrepender. Glorificando a Deus. Agora vamos ter um momento de sabedoria. Um minuto de sabedoria, um momento de sabedoria para a gente refletir, um momento de reflexão. Eu vou ler uma passagem aqui. Lembre-se de que colhermos, infelizmente, aquilo que houvemos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quando o momento presente plante apenas sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente o que plantou. Um momento de reflexão que você reflita sobre os nossos acontecimentos. Como é um programa Tempo de Arrependimento, nós vemos aí esse pequeno momento de sabedoria. E voltando ao nosso tema, aqui com o tema Tempo de Arrependimento, o arrependimento é a reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. Arrependimento muitas das vezes é expressado pelo termo desculpa. E às vezes a pessoa erra, aí expressa muitas das vezes desculpa, né? E depois vem, claro, o perdão. Que o perdão, a gente vai falar sobre perdão em outro programa. Aqui, tempo de arrependimento. A palavra do nosso pastor sobre arrependimento e glorificando a Deus. Nós estamos aqui, eu sou o obreiro Fernando, aqui o pastor Francisco Souto, da igreja Mundial de Catar. Pastor, Aquela palavra que nós já falamos, já está arrependimento. Pedro citou, né? Para os judeus, arrependei-vos para que seja apagado o nosso pecado. Esse é o tempo do Evangelho. Eu estava aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 17, diz assim, um texto também da Bíblia Sagrada, o próprio Jesus falando. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus disse. Em outra passagem, Jesus disse: eu vim, né? Eu vim para os meus, mas os meus os rejeitaram. O Evangelho de João, capítulo 1, não estou bem lembrado qual versículo é de 12 ou 14, mas Jesus disse: eu vim para o que era meu, mas os meus rejeitaram. Mas todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, muitos judeus estavam rejeitando Jesus. Mas Jesus não veio só para os judeus, ele veio para todos. Ele
Ele veio para mim, ele veio para o Samuel, veio para o Obreiro Fernando, ele veio para você, meu amado. Então, busque a Jesus enquanto você pode achar. Se arrepende dos seus pecados enquanto há tempo. Ele já veio, ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário, por mim e por você. Agora, ele fez a parte dele, agora está na hora de você fazer a sua parte. Se arrepender dos seus pecados, para que seus pecados possam ser perdoados. E jogue Satanás por lado. É verdade. Porque quando você aceita Jesus, é como se você estivesse dando uma martelada na cabeça do diabo. Porque Jesus fez exatamente isso, para te levar, livrar do laço do inimigo. Ele diz, Jesus, o próprio Jesus não diz? Ele diz assim: o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e tenham vida em abundância. E se você cair no pecado, se arrependa. Se não, o Satanás vai ficar rindo de você. Aproveitar aqui a oportunidade, Fernando, porque talvez esteja algum irmão, amado irmão, que por uma falha, pelo um erro, se entristeceu e não foi mais para a casa do Senhor, né? E deixou de seguir a Jesus. Não tenha vergonha não, tá entendendo? Não tenha vergonha de voltar para o Senhor não. É tempo. Tempo de quê? Tempo de arrependimento. Se você se arrepender, Deus está pronto a perdoar os seus pecados. No 1 João, na Epístola de João, 1ª Epístola de João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Dá perdão para você, viu? Busque ao Senhor enquanto há tempo. Vivendo, eu tenho mais uma passagem aqui, não, reflexão, a gente lendo a Bíblia, a gente vai tendo palavras assim e vendo alguma coisa pra gente falar. Eu escrevi aqui, vivendo no arrependimento. O arrependimento é uma oração mais poderosa do Cristo, coração acabentado. Arrependimento sufoca a vaidade, sufoca o orgulho e a prepotência. Tenha a sua vida quebrantada e contrita diante do Pai. Arrependimento é para os fracos, para que os que são dependentes de Deus. Quebrantamento não pode mudar o passado, mas pode mudar o presente e projetar o futuro sem traumas e dores. É as frases que a gente vai aprender a palavra de Deus e vai aprendendo com o determinado tempo. E a palavra de Deus é muito clara, né? Se você se arrepender, você será salvo, será perdoado e salvo. Né? E não faça como Judas. Judas que engoliu o veneno. Pecou e não se arrependeu, né? Ele se arrependeu, apenas teve o remorso. Então faça como eu. E continuando o nosso programa, vamos ter uma... Amém? Agora olhe para mim. O diabo todo dia vai te fazer propostas novas. Vai te mudar ouvido a ele, ouvido a Deus. Eu já vi alguém dizer: esta pessoa é ladrão, porque desde pequeno se envolveu com pessoas que... Não, a pessoa quer ir porque ela quer. Ninguém obriga ninguém a roubar. Aleluia, obriga. Se não quiser, mata. Pode me matar, mas ninguém me obriga a fazer o que eu quero. A pessoa só faz quando ela quer. Porque Deus tinha falado para o seu povo para não fazer aliança com aquele povo. Olha para o teu irmão e diz assim: tem pessoas que Deus não quer que tu faça aliança. E deixe de ser teimoso, porque depois tu vai sofrer as consequências. Aleluia. Mas a terceira de hoje que eu quero falar é o perigo de fazer uma aliança sem consultar a Deus. Nunca faça nada sem antes consultar a Deus. Sabe por que pessoas têm quebrado a cara?
resultados. Tem coisa que Deus não quer que nós façamos. A gente faz e quebra a cara. Quer ver? Tem pessoas que Deus não quer que a gente tenha amizade. A gente insiste lá na frente e quebra a cara. Olha pro teu irmão e diz assim: Deus está falando contigo. Cuidado com aquela tua amizade. Porque só te valoriza quando tu tem alguma coisa para dar. Quando não tem mais, se escorraça para bem não. Aleluia! Louvado seja o nome desse povo. Quem acredita que Deus está falando com você nessa noite? Para o mundo você vale o que você tem. Para Deus não. Ele te valoriza. Ele te pega lá na sarjeta, te levanta, muda a tua história. E não te cobra um tostão. Meu Deus, eu já estou todo mergulhando aqui. O choque da introdução, já estou sentindo forte a presença de Deus nesta noite. Quem já está sentindo a presença de Deus nesta noite? Abre a boca e dá um glória a Deus. Abre a boca e dá uma voz. Tem amizade que está levando você para a morte. Meu Deus. Vocês sabem, queridos, o que é o perigo da autoconfiança? Tem pessoas que são autoconfiantes, acham que ninguém pode lhe enganar, que você é muito esperto, que na hora que você quiser sair, que você quiser parar, você para. Depois que entra, não é fácil para sair. Depois que entra, não é fácil para sair. A misericórdia de Deus é que resgata. Mas resgata quando há um arrependimento. Porque enquanto o povo de Deus não se arrependeu, Deus não arrancou de dentro do Egito. Quando o povo clamou, Deus arrancou. Eles fizeram essas alianças e sofreram grandes decepções. Sofreram grandes angústias. Olha para o seu irmão e diga assim: quem confia no seu próprio ou no seu próprio coração, diga: quem confia no seu próprio coração é insensato. 28:26 de Provérbios diz: o que confia no seu coração é o quê? Insensato. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Salomão, um homem dos mais sábios da Bíblia Sagrada, ele está dizendo que o que confia no seu próprio coração é insensato. Olha para o teu irmão e diga assim: você não deve confiar em você, você deve confiar em Deus, que é Ele que tem te livrado, tem te guardado. Quem te dá o livramento é Deus, não é a tua inteligência de se sair, não. Ai, meu Deus. Eu acho que tu estás vivo até hoje porque tu é esperto, tu é mais esperto que os outros, não. É a misericórdia daquele. Pastor Francisco Souto, em nome de Deus. Para nós glória a é Deus. uma honra poder estar participando, né, desse programa, graças a Deus. Com certeza nós também vamos sair daqui edificados. Com certeza. Deus possa continuar abençoando esse programa. Estamos fazendo apenas o segundo programa para ser ao povo de Deus. O programa é tempo. Que hoje O estamos povo de Deus ser edificado. ser edificados. Vai ter muitos temas para frente. Vai ter consagração, tempo de louvar, tempo de Só está no perdoar, começo, né? tempo de perdoar. Só está no começo. Só está no começo.
Muita coisa boa vindo ainda aí. Estamos aqui com o pastor Francisco Souto, da Igreja Evangélica Tempo de Cantar. E aqui o Pedro Fernando. Vamos agora para arrependimento, pastor. O arrependimento nós já falamos tudo sobre arrependimento, mas sempre há uma palavra para ser dita antes de nós termos a oração final. Nós estamos quase no final do programa. Tem mais sempre temos uma palavra, uma palhinha para nós entrarmos na oração. Então, falando sobre arrependimento, eu costumo dizer que o arrependimento é uma mudança de atitude. Como é que eu vou provar, entre aspas, para as pessoas que eu me arrependi daquela vida que eu vivia? Sabe como é que eu vou mostrar para as pessoas que eu me arrependi daquela vida que eu vivia? É exatamente mudando as minhas atitudes, o jeito de eu viver. Eu sei que nós seres humanos somos falhos, estamos procurando a cada dia melhorar, mas quando eu começo a mudar as minhas atitudes, meus comportamentos, com certeza isso é uma prova de que eu me arrependi dos meus pecados e de que estou pronto, estou precisando de viver uma nova vida, de uma mudança. Quando eu me arrependo, se arrepender é a parte do ser humano. Agora, de perdoar é Deus. E Deus só pode perdoar quando as pessoas se arrependem. Exatamente. Nós estamos finalizando o programa hoje, o programa abençoado com a presença do nosso pastor da Igreja Evangélica Tempo de Cantar. Nós vou pedir que o Senhor vai levantar a oração para finalizar e nós vamos ficar ouvindo todos que estão nos assistindo uma oração para nos finalizar esse programa. Tempo de arrependimento. A oração sempre é boa. Jesus disse, É uma conversa com orar. Deus, né? É uma conversa com Deus. As pessoas dizem, rapaz, não sei orar. Certa vez uma pessoa chegou para mim e perguntou, pastor, não sei orar. Eu digo, a oração é simplesmente uma conversa que você tem com Deus. Você vai contar suas necessidades, você vai contar o que você precisa, o que você necessita. É uma conversa com Deus. Do jeito que você conversa com uma pessoa, você conversa com Deus, né? Verdade? Então é uma oração. Se vocês tiverem assistido o nosso programa piloto, vocês vão ver sobre oração. Mas mais para frente a gente pode fazer outro programa mais focado no tempo de orar. Então hoje vamos finalizar com a oração do pastor Francisco. Amém. Eterno Deus, querido e Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, nos convenceu um dia de que nós éramos pecadores e que não poderíamos mudar, Senhor, sem o Teu perdão. Meu Deus, neste momento, eu quero levantar um clamor, não só por nós cristãos, mas por aqueles, Pai, de uma visitação tua. Meu Deus, em nome de Jesus, neste momento visita, Senhor, o Teu filho, Tua filha, que por algo, Senhor, que entristeceu, se afastou dos Teus caminhos e não te serve mais neste momento, mas que neste momento eles possam ser tocados pelo Teu Espírito, Pai, que eles possam se arrepender dos seus pecados e possam retornar para Ti. Como assim, Senhor, aconteceu naquela parábola do filho pródigo, Senhor, assim aconteça nos dias de hoje. Muitos filhos pródigos possam se arrepender de ter se afastado da casa do Pai, Senhor, e possam retornar, buscar a Ti, Senhor, porque é só em Ti a verdadeira alegria, a verdadeira, Senhor, presença do Teu Espírito, a verdadeira harmonia, Senhor. Senhor, que estes filhos pródigos estão afastados, oh meu Deus,
Visita eles a partir deste momento, transforma, faz com que eles possam retornar para ti, meu Pai. E com certeza o Senhor dará uma grande festa na tua casa, como assim aconteceu com a parábola do filho pródigo, Pai. Que o pai se alegrou na volta do filho, meu Deus. Abençoa, que haja arrependimento, que haja sentimento de arrependimento nos corações daqueles que estão nos ouvindo. Meu Deus, em nome de Jesus, visita neste momento e transforma as vidas que estão oprimidas, tristes, encarceradas pelas armadilhas do inimigo, ó Pai. Por isso, meu Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E quero dizer para você que está nos vendo, se você está afastado, você ainda não teve um encontro com Cristo, ainda há uma oportunidade para você. O Senhor está te esperando de braços abertos. Basta só você se arrepender de seus pecados e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E com certeza a sua vida vai mudar, a vida da sua família vai mudar. E vai ser uma bênção. Aonde era angústia, tristeza e dor, se tornará um lar e alegria de bênção de Deus para você e para toda a sua família. Oh, glorioso Deus, abençoa, Senhor. Estamos então finalizando aqui o programa. O programa é tempo de arrependimento, tempo de se arrepender. Estamos finalizando e aqui o obreiro Fernando, da Igreja Evangélica Tempo de Cantar, pastor Francisco Souto e irmão Samuel. Oh, glorioso Deus, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado pela participação. Fiquem Fique na paz de Deus. Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.